Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer a presença do vereador Ângelo, vereador Patê, vereador José Braz, nosso querido Ademir Deschamps, servidores municipais, a nossa presidente dos sindicatos, servidores municipais que estão aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos e pedir para vocês que terá um momento oportuno para cada um, após as explanações, de fazer as suas perguntas, que assim o quiserem. Mas eu pediria, por gentileza, que no decorrer da apresentação das contas, para que todos fizessem as suas apontações, as suas anotações e fizessem as perguntas na hora oportuna, que vai ser disponibilizado para aquele que se inscrever e solicitar, né? Tanto faz os nobres vereadores, que poderão interromper durante a apresentação, fazer questionamento, e após será aberto ao público para fazer as perguntas, se o quiserem. Então eu pediria ao Ademir que iniciasse a apresentação, em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 111/2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dou aberta a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2014. Passa a palavra, então, ao Ademir para fazer a sua explanação e a sua apresentação. Para o exercício que estamos executando. Então, essa audiência pública tem por objetivo levar ao conhecimento da sociedade aquilo que acontece em termos de execução do orçamento do município, com o objetivo de dar transparência às ações do governo. Aqui no primeiro slide, já que hoje tem um público que não tem por hábito participar das nossas audiências públicas, o que seria muito importante. Então nós destacamos aqui os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que impõem essa exigência ao Poder Executivo. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal ela pressupõe, né, que as ações de governo têm que ser planejadas e transparentes. O Poder Executivo deve fazer prevenção a riscos que possam levar ao desequilíbrio das contas públicas, que é uma das coisas que a Lei de Responsabilidade Fiscal não admite, né, a partir da sua edição, é que o Executivo produza gastos superior à sua receita e promova o desequilíbrio das contas públicas. Cumprimento das metas estabelecidas, e as metas são aquelas estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, na Lei Orçamentária. O orçamento tem que ser equilibrado, né, receita igual a despesa, e, portanto, essas metas colocadas no orçamento têm que ser cumpridas durante a execução. Se a receita não corresponder, a despesa terá que ser cortada para que o equilíbrio de caixa prevaleça. Obediência a limites e condições para a renúncia de receita, geração de despesa. Então, toda vez que for gerar despesa nova, tem todo um procedimento administrativo que deve ser observado. Gastos com pessoal, seguridade social e outras, dívidas consolidadas, operações de crédito e inscrição de despesas em restos a pagar. Então, o Executivo, o Poder Público, não pode realizar despesa num exercício sem cobertura financeira, passando essa despesa para o exercício seguinte para ser pago na forma de restos a pagar, sem que tenha cobertura financeira. A fiscalização da responsabilidade na gestão fiscal, o prefeito é o responsável por essa gestão, é o Poder Legislativo, diretamente ou com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, e o sistema de controle interno do próprio município também deve fazer essa fiscalização, especialmente no que diz respeito ao atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, que é uma lei aprovada pela Câmara,
limites e condições para operações de crédito, inscrição de despesa em restos a pagar, medidas para retorno da despesa total com pessoal ao limite. Se a despesa do pessoal extrapolar o limite, o Executivo tem um prazo para adotar providência para restabelecer esse limite. E recondução das dívidas ao limite, se a dívida também ultrapassar o limite estabelecido em lei. E destinação dos recursos com alienação de ativos, quando se faz alienação de um ativo, vende um bem do município, esse recurso deve necessariamente ser aplicado em despesas de capital. E limites de gastos totais do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem 5 limites de gastos e que também deverão ser objeto de fiscalização. As metas fiscais que foram estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária para 2014, elas estabeleceram que no primeiro quadrimestre de 2014, a previsão de arrecadação seria 45 milhões e 600 mil reais, nesse primeiro quadrimestre. E a arrecadação chegou a 47 milhões 259 mil reais. Então, uma arrecadação superior à meta em 1 milhão 659. Aqui há que se considerar que algumas receitas de operações de crédito que nós não temos controle de quando ela vai entrar no caixa, como também recurso de convênio. Então, a gente tem condições de fazer uma previsão mais aproximada do real daquelas receitas que são ordinárias, que entram no caixa regularmente, tem data certa para entrar. Veja que aqui, por exemplo, entrou 4 milhões e 74 mil reais de receita financeira, que são exatamente recursos vindos de operação de crédito. E que a operação de crédito você passa por todo um processo de aprovação, né, tanto no agente financeiro como na Secretaria de Tesouro Nacional, e eles são muito exigentes, às vezes leva 6, 7, 8, 10 meses para se aprovar, então a gente nunca sabe quando esse recurso vai entrar no caixa. No primeiro quadrimestre entrou 4 milhões e 74. Então talvez por isso é que a nossa receita arrecadada acabou, né, sendo maior do que a nossa previsão em 1 milhão 659. A despesa total prevista para o período, para esse primeiro quadrimestre, 42 milhões 906. E nós realizamos de despesas liquidada 32 milhões 730. Aqui certamente são recursos que acabaram ficando no caixa por conta de operação de crédito, convênios, e que o processo de licitação está em andamento, né? A ordem de serviço está para ser expedida, a obra está para ser executada e o município precisa ter recurso no caixa para atender essas obras, né? Como nós dissemos anteriormente, o Executivo não pode fazer mais despesas do que entra de recurso no caixa, né? O caixa não pode estar insuficiente, tem que estar sempre suficiente. Depois tem aqui o resultado primário. A meta era 4 milhões e 94, em função de que a receita não foi aplicada ainda nas obras previstas. Então nós temos um resultado primário de 12 milhões e 379. O resultado nominal, em função disso, a meta também era menos 1.708, nós ficamos com 9 milhões e 913, exatamente em função dessa sobra, né, das obras que estão em processo licitatório. Então, esse resultado nominal indica que a dívida fiscal líquida do município diminuiu em 9 milhões e 913, em relação ao saldo de 2013. A dívida consolidada líquida, a meta era 27.700, aqui a gente fez uma previsão de que tomaria empréstimos nesse primeiro quadrimestre. Esses empréstimos de 27 ocorreu de 15, 16 talvez, ocorreu só 4. Então, a realizada foi só de 700,800 reais. Então, esse é um quadro que demonstra dados
de receita e despesa e outros dados técnicos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que interessam ao governo federal na consolidação das contas públicas, na medida que o governo federal tem metas de resultado primário, metas de resultado nominal, e quando ele consolida as contas públicas do Brasil inteiro, dos 5.600 municípios e dos 27 estados, e mais a União, ele vai obter lá um resultado primário, um resultado nominal, que ele vai comparar com as metas estabelecidas, e que a sociedade econômica, né, que está de olho nesses números, toma decisão sobre novos investimentos, ampliação dos seus negócios, né, verifique se o governo está gastando muito, está gastando dentro do limite, né, isso tudo tem a ver com a economia, é uma coisa bastante complexa. Mas nós aqui em Biguaçu temos que atender o que a lei estabelece e apresentamos por isso esses números. Então, para o governo federal, os nossos números aí são altamente positivos. Aí nós temos uma outra avaliação que procura demonstrar as ações de governo aprovadas na Câmara, na Lei de Diretriz Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual. Então aqui nós temos todas as ações de governo aprovadas na Câmara, que constam da nossa Lei de Diretriz Orçamentária, da Lei Orçamentária Anual, e que procura estabelecer metas físicas e metas financeiras. Então, por exemplo, funcionamento e manutenção da Câmara, qual foi a despesa prevista para 2014, 5.432.000, a Câmara realizou despesa até agora de 1.580.000. E assim por diante, aqui todas as ações de governo. Vamos ver aqui, a administração do Instituto de Previdência. Hoje nós temos, aqui está indicando, temos 805 servidores municipais vinculados ao regime próprio de Previdência. Nossa meta era 1.100 e temos 805. O Instituto de Previdência gastou no primeiro quadrimestre 57.301 para fazer o trabalho de administração lá do Instituto de Previdência. Então aqui nós temos as diversas ações, são bastante ações de governo. Entrar aqui mais na parte da educação, por exemplo, oferta de merenda escolar. A nossa meta era 2.300 refeições dia no ensino fundamental, e segundo dados da educação, estamos fornecendo 5.040 refeições dia para os alunos da rede de ensino fundamental, e gastamos, nesse primeiro quadrimestre, R$209.000. A manutenção do ensino fundamental, temos 2.520 alunos matriculados na rede, e gastamos no primeiro quadrimestre R$1.076.000 para manter o ensino fundamental, não computando aqui a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, porque eles precisam ficar numa ação separada, haja vista a necessidade de nós demonstrarmos na contabilidade que o município está destinando pelo menos 60% dos recursos do Fundeb para a remuneração desses profissionais do magistério. Então aqui está indicando que nós temos 217 profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental, e no primeiro quadrimestre nós gastamos R$1.550.000 com a remuneração desses profissionais. Capacitação, manutenção do transporte escolar. Então nós estamos transportando hoje 2.512 alunos por dia, e nós gastamos no primeiro quadrimestre R$508.000 para manter todo o serviço de transporte dos alunos. Manutenção, oferta de merenda escolar do ensino infantil, nós estamos distribuindo diariamente 7.232 refeições dia, e gastamos no primeiro quadrimestre R$287.000.
manutenção do ensino infantil, tem 1.808 alunos matriculados na rede de ensino infantil e gastamos R$1.140.000 para manter o ensino infantil. Os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino infantil são 185 e nós gastamos R$2.722.000 com esses profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino infantil. Aí temos aqui a manutenção dos jovens e adultos, tem, segundo informações, 260 alunos matriculados, foi gasto só 18.140. Apoio à APAI, R$114.000 e tem 243 alunos lá na APAI. Foi no programa da saúde, nesse primeiro quadrimestre, gastamos 10.459.000. Na construção de hospital, nesse primeiro quadrimestre, foi gasto 1.912.000. Manutenção do Fundo da Saúde, 1.288.000. O Saúde da Família, 1.910.000. Foram feitos 69.000 atendimentos. Os agentes comunitários de saúde fizeram 40.000 atendimentos nesses 4 meses. Foi gasto R$425.000 nessa ação. Saúde bucal, foi feito 1.790 atendimentos, gasto 231.000. Farmácia básica, foi feito 62.000 atendimentos, gastamos R$416.000. Núcleos de apoio à saúde da família, 14.000 atendimentos, foi gasto 223.000. Centro de especialidades odontológicas, foi feito 1.800 atendimentos, R$286.000. O SAMU fez 682 atendimentos, foi gasto R$240.000. Atendimento psicossocial, foi feito 240 atendimentos, 231.000 foi o gasto. A UPA fez 24.992 atendimentos, foi gasto 2.292.000 para manter a UPA. Ações de vigilância sanitária, foi gasto 69.487 atendimentos foram feitos. Vigilância epidemiológica, 9.000 atendimentos, 9.589, foi gasto R$141.000. Aí tem um programa aqui relacionado ao esporte e à cultura. Manutenção da Secretaria de Esporte, foi gasto R$338.000. Apoio ao esporte amador, foi gasto R$62.000. Ao lazer comunitário foi gasto R$81.000. Na assistência social foi gasto R$1.196.000 nessas ações de governo aqui colocadas. Depois nós temos o programa aqui Biguaçu, melhor lugar para o seu negócio. Nós gastamos R$1.300.000 nessa ação. Nesse programa, aliás, nessas diversas ações. Depois nós temos o programa aqui relacionado ao meio ambiente, gastamos R$194.000, aqui basicamente a FAMAB, né? E o programa Revitalizando a cidade de Biguaçu, gastamos R$3.074.000, 324.000 aqui, né, ainda na drenagem pluvial, 1.377.000 aqui na serviço de coleta de lixo, na manutenção da secretaria, 532.000 na coleta de lixo e 741.000 com iluminação pública. Encargos gerais do município, gastamos 3.393.000, com pagamento de inativos e pensionistas, com pagamento da amortização da dívida, nesses 4 meses, 1.880.000, e 345 a contribuições a entidades municipalistas, que é a FECAM, a Associação dos Municípios, e a Confederação Nacional de Municípios. E contribuição ao PASEP, aqui o PASEP é relacionado ao regime próprio de previdência, R$26.000. Então nós temos um total de despesa aqui de liquidada R$32.730.000
realizado nesse primeiro quadrimestre. Então, aqui nós temos uma avaliação do resultado orçamentário das diversas unidades gestoras. Então, nesse primeiro quadrimestre, na unidade gestora Prefeitura, uma receita de 37, uma despesa empenhada de 43. Né? Por que tem uma diferença entre a despesa liquidada e a empenhada? Essa despesa empenhada são despesas que foram realizadas por estimativa. Então, faz-se um contrato de uma obra, custa 10 milhões de reais, você empenha os 10 milhões, só que você vai liquidando na medida que ele vai executando a obra. Né? Então, aqui está a despesa empenhada. Aquela que nós mostramos anteriormente é a despesa liquidada. É aquela em que o serviço já foi prestado, a obra já foi executada, o material já foi fornecido. Na Câmara Municipal, ela teve uma receita de 1.785 e uma despesa empenhada de 1.929.000. No Instituto de Previdência do município, teve uma receita de 5.225.000 e empenhou 1.322.000. Na saúde, teve uma receita de 10.799.000 e teve uma despesa empenhada de 13.914. Na Fundação Meio Ambiente, teve uma receita de 196 e despesa empenhada de 253. E aí nós temos o resultado financeiro também de cada uma das unidades gestoras. Esse aqui que mede o equilíbrio de caixa, né, das diversas unidades gestoras. Então, na Prefeitura nós temos um superávit financeiro de 11 milhões, são aqueles recursos de operação de crédito e de convênios, né, que está em processo de licitação, ou a obra está contratada e está em fase de execução, não é possível pagar enquanto não tem liquidação. A Câmara tem um superávit financeiro de 205 mil reais, o Instituto de Previdência tem um superávit financeiro de 48 milhões de reais, são os recursos para pagar os aposentados no futuro, né? E os pensionistas. O Fundo da Saúde tem um superávit financeiro de 522, a FAMAB tem um superávit financeiro de 72. Então veja que todas as unidades gestoras estão atendendo à lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito ao equilíbrio de caixa. Aí nós temos aqui um demonstrativo que avalia os gastos com educação. Já visto que o município precisa fazer o controle do cumprimento dos gastos com educação. No mínimo 25% da receita de imposto tem que ser gasto com educação. E as receitas de imposto nestes 4 meses somaram 29.884.000. O nosso orçamento previu 26,37% da receita de imposto para a educação. Então, até abril daria 7.880.000. E aqui nós temos todas as outras fontes de recursos para financiar a educação, como salário de educação, PENAT, né, a alimentação, né, o Brasil Carinhoso, Fundeb, todos os recursos vinculados à educação, inclusive aqueles que vieram do ano passado na forma de superávit financeiro. Então, até abril, o volume de recursos vinculado à educação, 14.445.000. E aí nós temos aqui, então, os gastos com a educação. Dos 7.887.000, que seriam os 26,37% da receita de imposto, nós gastamos 6.112. Então, aqui já se procura fazer uma reserva para atender o 13º, né, que é pago agora no mês de junho, e outra parcela lá em dezembro. Por isso é que tem que sempre ficar uma reserva no caixa para atender o 13º. Então aqui todos os recursos, cada um deles tem a sua fonte, e esse equilíbrio de caixa ele tem que ser em cada fonte de recurso. Então esse aqui é a fonte de recurso oriunda de imposto para a educação. Depois nós temos a fonte de recurso do Fundeb,
onde nós controlamos também o cumprimento dos 60% com a remuneração de profissionais do magistério. Depois as outras fontes, como por exemplo salário educação, né? Quanto entrou de salário educação até abril? 525 mil. Quanto é que nós gastamos até agora? 198. E aqui tem um outro gasto, mais 87. Então está sobrando aqui uns 250 mil reais aí de salário educação para atender despesas que estão sendo feitas aí com... Oi? Entrou 521. E nós... E o que gastamos é isso aqui, e o que está sobrando é isso aqui. Em cada fonte. Oi? Isso, aqui tem que deduzir o 87 do 323. O negativo aqui é quando está sobrando, né? Quando eu estou gastando menos do que tem na fonte. Isto. Então aqui tem recurso de convênio também, tudo que for 0170 é convênio com o governo federal, o que for 0171 é convênio com o governo do estado. Então nós estamos construindo aí 2 creches, né? Uma que já está em construção e a outra está por começar, me parece. Então já tem alguma coisa no caixa e vai sendo pago de acordo com o que vai sendo executado. Então, como nós vimos lá em cima, o volume de recursos vinculados à educação no primeiro quadrimestre, 14.445, e o que foi liquidado até abril, 11.525. Então, tem recurso da educação ainda para ser aplicado, 2.920. E aqui nós fizemos um demonstrativo, então, do cumprimento dos gastos. Então, até o mês de abril, veja que nós não atingimos ainda o 25%. Aqui é porque, como eu disse, tem uma reserva no caixa para o 13º dos professores. Então, quando isso ocorrer, certamente nós vamos chegar aqui no percentual mínimo exigido. Do Fundeb, nós estamos destinando 84% para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. Então, o mínimo é 60, estamos destinando 84. E aí, quando entrar o 13º aqui também, esse percentual sobe para mais de 90% do Fundeb, vai para a remuneração dos profissionais do magistério. Outra exigência que tem é que no exercício nós somos obrigados a gastar pelo menos 95% do que entrou do Fundeb no caixa da prefeitura. Então, nós até abril gastamos 98,73%. O não cumprimento dessas regras constitui restrição gravíssima perante o Tribunal de Contas e isso dá rejeição das contas. Então, é um trabalho que se faz, né, com bastante critério para não incorrer nessa ilegalidade. E o mesmo em relação à saúde, né, que na saúde nós temos que aplicar 15% das receitas de impostos em saúde. Aqui, então, nós temos a nossa receita de impostos, 29.884. O orçamento para 2014 previu que um gasto de 21,53 da receita de imposto. Isso daria 6.434. E aqui todas as outras receitas vinculadas à saúde, né, repassadas pelo governo federal, pelo governo do estado, e também o superávit financeiro das diversas fontes de recursos que veio lá de 2013 e que vão ser gastos agora em 2014. Então, o volume, veja que é uma quantidade enorme de fonte de recursos vinculado à saúde, né? O Ministério da Saúde gosta de criar programas, né? Isso cria uma dificuldade operacional bastante significativa, né? Veja quantas fontes de recursos nós temos na saúde. Então, dá um volume total de recursos vinculados à saúde no primeiro quadrimestre, 12.772. E aqui nós temos, então, uma comparação com o que está sendo, que foi liquidado, despesa liquidada até o mês de abril. Então, aqui mostra que na saúde, dos 12.772, nós gastamos 10.454. Então, tem uma reserva aqui no caixa, exatamente também para o 13º, e nós estamos gastando o equivalente a 18,68% da receita de impostos na saúde. Então, a hora que entrar o 13º aqui também, esse percentual vai subir, se aproximar lá do 21,37% que está no orçamento.
Aqui nós temos um quadro também que mostra a evolução da receita. Então nós temos aqui a receita arrecadada mês a mês em 2014, janeiro, fevereiro, março e abril, né? E aqui uma linha indicando o valor acumulado, né? Isso aqui é a receita só das unidades gestoras, excluído o regime próprio de previdência. A receita lá do regime próprio de previdência, ela tem uma destinação exclusiva, então nós não colocamos aqui. Só para poder avaliar e comparar com o nosso orçamento. O orçamento desse ano é 165 milhões de reais. Aqui é considerado a previsão de arrecadação de recursos de convênios, operação de crédito, que nem sempre se efetivam. Então, se nós analisarmos aqui quanto é que foi a arrecadação lá em 2010, 88 milhões. Em 2011, 93. Em 2012, 130. Né? E em 2013, 121. Então, veja aqui. Por que aqui deu 130, aqui deu 121? Exatamente porque aqui entrou um volume de recurso muito grande de convênio para o macrodrenagem e outros recursos de operação de crédito. Então, são receitas que nós chamamos receitas extraordinárias, que a gente não sabe quando elas vão ingressar no caixa, né? O que interessa para nós é a ordinária, aquela que vem religiosamente todo mês. E aqui faz-se um acompanhamento também das despesas de pessoal, por exemplo, janeiro 3.848, fevereiro 4.286, 4.376, 4.280 em abril. Então, até abril, 16.791. E aqui nós temos também um demonstrativo da evolução da nossa receita própria, né? O Iguaçu tem uma receita própria que não é tão expressiva.
pessoal, porque assim, no passado a receita tinha um crescimento anual em torno de 18, 20% ao ano. E se nós pegarmos a partir de 2009, já com o efeito em 2008, que já não foi bom, nós vamos ver que esse crescimento da receita própria, a receita ordinária, ela vem crescendo muito pouco. Teve esse ano aí que nós chegamos a arrecadar menos do que o ano anterior, né, em função do cenário econômico mundial e do Brasil, né, porque quando a atividade econômica não está intensa, não gera imposto, né. Então isso é por culpa da China que está crescendo pouco, é por culpa da crise nos Estados Unidos, na Europa, né, e aí nós vendemos pouco, vendendo pouco não se produz, não produzindo não tem imposto, né, e isso repercute aqui no município. E aí se você mantém outro componente que trabalha contra a administração pública é a inflação alta, né? E aí os servidores sentem que o poder aquisitivo deles está sendo corroído pela inflação alta, mas por outro lado a administração não tem a receita para repor essa perda, sob pena de incorrer numa situação de descumprimento dos limites de gasto pessoal, e a demissão de servidores é uma coisa muito traumática. E o índice hoje? Nós fechamos o último quadrante aqui 50 pontos, alguma coisa, né? 50,02. É isso que eu vejo. Sem dar uma revisão lá de onde se tivesse dado, nós estaríamos estourando aí. Com a aprovação de cargos e salários dos anos anteriores e com a aprovação da LDO, não tinha essa previsão dos gastos com os servidores? Não estava previsto o gasto? Se fez a lei de diretriz orçamentária, que foi aprovado, e com a aprovação do cargo e salário, devia estar previsto. Então, tudo isso que está previsto dentro do orçamento, inclusive, como o Fernando falou, ela tem que ter uma previsão. Então, mesmo que a economia, o efeito que deu a nível mundial, mas o município se preparou para aumentar ou não a folha, o cargo, essa aprovação da aprovação dos cargos e salários. Então, eu acho que deveria estar previsto. E o porquê o não cumprimento dessas datas básicas dos funcionários. Eu posso contribuir, prezado Ademir. Eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade que tem um bom número de servidores presentes para a gente fazer um debate sério a respeito dessa situação. Não falei nada disso, Nino. Pô, que é isso, Nino? Pô, vamos respeitar, pô. Eu não estou falando, eu estou dizendo que o que você coloca é um debate sério. Pô, por favor, pô, só puxa encrenca esse cara, pô. Ah, é? É, exato. É isso.
Pô, Gente, aqui, ó. gente, eu pediria que respeitasse as falações de cada um. Todo mundo vai ter direito de se pronunciar. Vamos Vereador Nino, eu peço a gentileza que vamos você interpretar as espere. colocações de forma respeitosa. Assim, ó, o que eu quero dizer é assim, ó, assim como o plano de cargos e salário foi uma decisão consciente do executivo que beneficiou o servidor, para honrar esse significativo melhoria salarial aos servidores, foi previsto também, por exemplo, aumento do IPTU, que estava defasado em relação a toda a região. Mas o que aconteceu? Houve um questionamento judicial desse aumento do IPTU. Então isso desequilibra. Isso deixa... Há um questionamento judicial que pode acabar, não tem ainda uma decisão, mas pode acabar em anular esse aumento. Então a gente precisa ter consciência e até ter que devolver o que já arrecadou no preço novo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um debate sério sobre todas as questões. Quando eu digo que tem que ter um debate sério, eu não estou dizendo que está sendo debatido não é sério. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem que ter um debate sério, inclusive, para, por exemplo, eu vi ali a arrecadação de IPVA. Para que os biguaçuenses emplaquem os seus carros em Biguaçu, porque quando você emplaca o carro em Biguaçu, aquele IPVA que você paga por ano, você está contribuindo para melhorar a vida de Biguaçu. Se você emplaca em Florianópolis, você está contribuindo com o servidor de Florianópolis, com a melhoria das ruas de Florianópolis, morando em Biguaçu. Então, são coisas assim que a gente precisa discutir. É isso que eu digo que é o debate sério, vereador Nino. É isso que eu digo que é o debate sério. Não estou dizendo que ninguém aqui não está debatendo seriamente, mas nós temos que analisar com inteligência todas essas questões para chegarmos a uma condição de poder melhorar gradativamente e cada vez mais a vida do servidor. É isso que eu quero colocar. Eu só quero pedir mais uma vez que se respeitem as perguntas e que se torne uma audiência pública tranquila, sem agressões pessoais e sem discutir coisas que não é inerente à prestação de conta. Eu queria fazer uma retificação também, pedir desculpa ao Vanildo, nosso controlador interno, que eu não citei, e também o nosso querido secretário de Finanças, que eu não citei o nome na hora da minha abertura, da minha audiência. Me perdoe pela minha não anotação do nome de vocês aqui. Mais alguns vereadores queriam fazer algumas perguntas? Eu queria agora abrir também ao público, que é uma obrigação da audiência pública, e que fizesse a pergunta, né? E enquanto não estiver satisfeito, continue perguntando. A mesma pessoa. E que se limitem a ser uma pergunta curta, objetiva, para que a gente possa também responder com objetividade. Tá? Então está aberto para quem quiser fazer as perguntas agora ao Ademir, né? Não é nós vereadores, mas sim o Ademir que está apresentando. Está aberto para quem quer fazer as perguntas. Por gentileza, Jorge. Jorge, só um perdão que aquela senhora escreveu lá. Me desculpa. Pode, a senhora abre primeiro para ele? Pode ser, Jorge. Aí só por gentileza usa o microfone, porque está sendo gravado, por gentileza. Nós temos o entendimento que, quando se fala em folha de pagamento, ele é um custo fixo. É uma obrigação do município com o trabalhador. Independente da norma ou não, ele tem que ter essa provisão de evolução. Isso inclui, e depende da crise mundial, ou municipal ou nacional, a questão de a depreciação financeira, monetária mesmo, da moeda, e o índice de reajuste inflacionário. O município ele não trabalha com essa possibilidade da graduação, da evolução monetária? O orçamento trabalha com essa evolução, mas como nós vimos anteriormente lá na abertura do trabalho, os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dizem que o gestor público deverá se prevenir para os riscos fiscais. E o que a lei trata como risco fiscal? O desequilíbrio de caixa. Então, o prefeito, com certeza, a gestão gostaria de conceder o reajuste e melhorar ainda mais a remuneração dos servidores. O
problema é que tem um limitador que é a Receita. Se a Receita não permite, ele fica num beco sem saída. De um lado, os servidores fazendo uma reivindicação justa, né? Mas de outro, ele tem a responsabilidade de cumprir aquilo que está na lei. E se ele descumprir a lei, quem vai ser penalizado é ele. Ele vai ser penalizado, ele vai ter as suas contas rejeitadas, ele vai ser, de repente, sofrer um processo do Ministério Público, né? Porque está dito lá na lei 10.048, e se o prefeito gastar mais do que arrecada, ele incorre em crime de responsabilidade. E a pena é de 2 a 4 anos de cadeia. Então, tu imagina a angústia que vive o gestor numa situação dessa. Né? A reivindicação de vocês é justa, só que tem uma lei maior que estabelece essas regras. E aí, como é que se vai fazer? Né? Vocês se coloquem no lugar dele. Eu gostaria de, por gentileza, você dar uma guardadinha e você vai ter a oportunidade de fazer as perguntas e responder. Não pode, está aberto para todo mundo, só que a gente está respondendo a pergunta do Jorge. A questão é o seguinte, quer dizer, você concede a revisão e os limites vão se extrapolar. Qual é a medida seguinte que a lei coloca? Demissão. Num percentual, 20%, mas isso não resolve nada. Dentro de um volume de gastos pessoal, você demite 20% de comissionado, que já foram até demitidos. Não, foram. Já se reduziu significativamente. Nino, eu queria pedir a gentileza, Nino. Quem está fazendo as perguntas é o público. Nós tivemos a oportunidade. Nino. Nino, eu vou ser brincadeira. Se você não parar de fazer as perguntas, você, certo, mas está direcionado ao público, não nós, a vereador. Então eu peço a gentileza de você respeitar eles. Tá? Só um pouquinho. Eu só queria que o senhor repetisse, que eu não entendi, o de agente comunitário de saúde. Eu não entendi se foi receita ou se foi gasto. Não sei se tem como o senhor voltar lá só para mim anotar o valor. Não sei se foi despesa ou se foi gasto ou se foi receita. Eu gostaria só de saber o valor. O que o governo repassou e o que a prefeitura gastou. E tem como eu pegar isso outra hora com alguém? Eu já tentei, nunca consegui. Até porque a minha dúvida é que agente comunitário de saúde é verba do governo federal. Então eu queria saber o gasto que a prefeitura tem. Porque eu sei que o governo federal repassa 1.014 por cada agente comunitário de saúde.
E meu salário é 839. Quer dizer que esse 1.014 está pagando meu vale alimentação e o meu salário, ainda está sobrando. Eu quero que o governo federal repasse, eu vou brigar por isso. A gente teve um curso agora, eu sei, mas foi tudo verba do governo federal. Nós ganhamos 734, que é o salário da prefeitura, mais aí tem insalubridade, tá? E o nosso bruto dá 907. E o governo federal passa 1.014 por cada. Até abril, o governo federal repassou 419.288. Ele repassou, até abril. Veio do ano passado uma sobra de 67.454. Isso que foi repassado. Eu não entendo. O que veio do ano passado, sobrou do ano passado, é que não foi gasto. A reserva está sendo feita para o 10%. Aqui nessa. Aqui sobre o salário de cada justificação, tem um percentual de 22%. Obrigada. Do INSS ou A Joyce, ela está na frente lá. Boa tarde. Meu questionamento é se foi implantado o OS, o que diminuiu de limite prudencial de pagamento de funcionário? E se o pagamento do funcionário para esse ano, o aumento na remuneração ficou só embasado no IPTU, né, atiraram no vazio sem saber quantos moradores iriam pagar, quanto seria o valor, ficou só baseado nisso, o valor que é destinado para a educação e para pagamento de funcionário, e outras verbas, como o pagamento de hospital, que já tinha um convênio para fornecimento de equipamentos, está na Justiça, e veio mais de 4.900.000. Quando for finalizado esse processo na Justiça, se esse dinheiro pode ser manejado para pagamento de funcionário? Na verdade, assim, o reajuste não vem só do IPTU, mas ele é uma parte importante para a recomposição. Então, por isso, talvez, eu não sei, o prefeito, Se eu estava na mesa de negociação, e ele falou, mesmo arrecadando todo o valor do IPTU estimado, ele não poderia dar as perdas salariais.
Mas assim, tendo em vista que o IPTU é utilizado para manutenção de vias, o principal objetivo do IPTU é isso, manutenção, né, das vias públicas, não deveria ser embasado no IPTU o aumento do funcionalismo público, né? Sendo que tem a verba destinada para a educação, verba destinada para a saúde, e sendo que ele, anteriormente, havia dito que implantando a OS ele ia diminuir o limite prudencial. Quanto que sobrou desse limite prudencial com a implantação da OS, eu gostaria de saber, que eu não vi ali. Mas o próprio prefeito falou em mesa de negociação que não seria. Que implantando a OS ele ia diminuir o limite prudencial e teria como dar um maior aumento para o funcionário. Assim, mais uma dúvida. Como o do IPTU pode ser usado 50 e tantos % para pagamento do funcionário, está utilizando-se de verba destinadas para a educação, como compra de merendas, materiais para outros fins, porque ficamos até o mês passado sem fornecimento de panos de chão, porque estavam fazendo licitação, uma compra de melhor produto. E de janeiro até mês 5, o que foi feito dessa verba que seria destinado para esse fim, que era a compra de panos, de materiais didáticos sendo reduzidos, né? Isso pode ser constatado nos locais que teve muita reclamação de pouco fornecimento de material didático, de material de limpeza. E o que foi feito dessa verba que foi economizada? Porque de janeiro a maio não foi comprado nenhum pano, nenhum tipo de pano, né? Esse valor que sobrou de compra de material pode ser para pagamento de funcionário, é isso? Pode ser usado para qualquer fim para a educação. Quanto ao PEMAC, que é um incentivo que vem para a gente de saúde, para a saúde realmente, e não é repassado para o funcionário, que eu, em visita ao secretário de saúde, ele disse que pode ser usado para manutenção do atendimento, dos postos, mas que não é obrigatório ser destinado para o funcionário, né, como acontece na educação, no caso da suididade, do PEC, né, não pode ser destinado para esse fim, não é obrigatório que seja destinado para esse fim, né, mas que a lei permite que o PEMAC seja utilizado como prêmio de quem produziu mais, quem, né, fez mais atendimentos, e isso não ocorre. Esse valor do PEMAC, hoje ele está sendo destinado então, só para manutenção dos locais de atendimento, estrutura.
digo assim, o PEMAC está ali, para que fim que ele está sendo utilizado ou não? Está evidenciado aqui quanto é que entrou de PEMAC e quanto é que foi gasto até agora. Mas utilizado só para manutenção, então, dos locais de atendimento. Não, era... E por esses motivos o prefeito então pode incidir e não cumprir essa lei que, né, que impede que ele dê um aumento salarial para o funcionário abaixo, né, que está ali no plano de carcela, que está a lei ali, que é o artigo 47. Ele pode então infringir essa lei por não ter arrecadado o valor estimado do IPTU, por ter... Sendo que é desde 2012, né? Estamos em 2014, isso não cabe má administração, sendo que já é desde 2012 que está ocorrendo essa perda salarial. Boa tarde. O senhor poderia voltar no valor que é destinado às creches ali, por favor? Educação infantil. Educação infantil. Tá, mas eu vou fazer minha pergunta. É que assim, ó, eu tenho filhos em creche, escola do município, também sou membro do sindicato, visito muitas escolas e creches. E assim, ó, a reclamação muito grande por parte dos professores que a falta de material, hoje as crianças têm que ficar vendo um DVD que não tem uma tinta guache, não tem um lápis de cera, não tem um lápis de cor, um pincel, para os professores desenvolver esse trabalho. Eu queria saber se essa verba, porque eu vi que é um número muito alto, se ela está destinada a esse ensino ou também inclui a construção das novas unidades. Porque se for todo esse valor, gostaria de saber aonde está indo esse dinheiro, porque não tem um lápis de cera, um lápis de cor dentro das unidades escolares. As APPs hoje mantêm praticamente as escolas e creches do município. Em 4 meses. Em 4 meses. Poxa, alimentação e material. Então, está indo só para alimentação, porque o material não está chegando nas unidades, então. Então, se nós somarmos
Mas há uma reclamação geral em todas as unidades que nós visitamos, Mas, assim, todas. Eu entendo a tua preocupação. Essa apresentação do quadrimestre, ela não abre específica o direcionamento de conta por conta. Se tu fores lá, depois lá no gabinete dele, ele pode abrir e especificar isso para ti, porque aqui é o resumo, tá me entendendo? Mas aí, assim, se quiseres lá, pode abrir. A gente vê que é um valor expressivo, né? Eu acho que daria para manter a alimentação, salário e também um bom material, né? É porque muitas vezes eu falo aqui na tribuna de que realmente o custo da educação pública para particular, elas não estão muito longe uma da outra. Mas assim, vereadora, hoje a APP mantém praticamente as escolas e creches e não é nossa função, né? Bom, tá falando? Aqui, ó, a questão da PP, eu sou Solange, tá? Sou efetiva há 5 anos na rede municipal de Biguaçu. Entrei numa escola, o Brás lembra, Ruth Faria dos Reis. A gente colocou material nosso. Eu até mostrei para o Brás a minha sala, quando ele foi lá visitar o MF ano passado, né? Minha filha está, não sei se os filhos de vocês estão em escola pública. A minha filha está. Então, assim, ó, eu tenho de tudo, do bom e do melhor para os meus alunos. É para deixar registrado. Data show, tudo que vocês imaginar. Mesmo dentro da escola não tendo computador. E a APP é uma arrecadação, assim, que ele quiser dar, não é para forçar o pai a dar APP. É espontâneo. Porque o recurso, o prefeito é que tem que mandar. Então, assim, ó, eu recebo... Como é que é o seu nome? Ademir. Prazer. Eu recebo R$70. Eu te convido para comer todos os dias comigo. R$70 de alimentação. É só para sensibilizar, para vocês se revisitarem como seres humanos. Porque nós aqui, professoras, tá? A gente não vem aqui, lá na rua, gritar ou falar alguma coisa porque a gente quer ficar sem fazer nada. É porque a gente fica indignado com assim, ó, a situação que fica Biguaçu. Biguaçu está abandonado. Ontem eu fui para a universidade, numa lição oral, que eu estou concorrendo a mestrado, e a professora falou para mim, realmente, Biguaçu tem um crescimento grande de sindicato, nunca teve sindicato. Nós estamos fazendo história. É só para vocês se colocarem no lugar da gente, tá? Como vocês estão organizando esses vários números aí. Mas eu quero saber também a questão dos fantasmas que existem também, né? Porque a gente sabe que tem os fantasmas nessa prefeitura. Os comissionados que vão para a escola como cabo eleitoral, uma série de coisas. Então, só para vocês refletirem. Então, a APP, querido, é espontânea. Não adianta tu ficar forçando uma comunidade a querer pagar, sustentar uma escola. Tá bom? Obrigada, eu agradeço. Eu gostaria de falar. Eu não sei se notaram que eu tinha levantado a mão. Tudo bem, Cris? De Cris para Cris. Então, o que a gente percebe é que esse ano, o ano anterior, continua, né, os ataques aos salários, né, e ao bolso dos trabalhadores, dos servidores públicos, com demissões. E em virtude disso, o que a gente percebe? Já que estão demitindo, já que estão cortando, e quando eu falo no corte, eu estou falando aqui, quero lembrar, a questão da insalubridade e da periculosidade, que foi reduzida para o pessoal da saúde e cortada para os demais trabalhadores que recebiam essa gratificação. Então, já que está havendo tanto corte, já que está havendo tanta redução, cadê essa economia? Ela não aparece aqui nos números. Onde é que está indo esse dinheiro? Fazem 6 meses, e eu fiz o cálculo de apenas uma agente comunitária de saúde,
que deixou de receber R$140 de insalubridade. Nesses 6 meses, ela perdeu R$883. Considerando que nós temos aí, talvez um número reduzido a esse, mas eu vou usar esse como base, 100 agentes comunitários, porque ano passado era 138, foi reduzida, e mais algumas que saíram, mas vamos colocar em 100. Sendo que o trabalho dela aumentou, porque as agentes comunitárias de saúde, nesse número reduzido que reduziram, e até falaram que era por conta da população do município, elas estão cobrindo outras áreas e tendo mais famílias para atender, para ir na casa para fazer a visita, porque a colega foi demitida, não está mais. Onde é que está indo esse dinheiro? Onde é que está indo essa economia? Isso tem ajudado a reduzir o índice lá do limite prudencial, que estava quase estourando ano passado? Conseguiram reduzir alguma coisa? Onde é que está indo esse dinheiro? Porque se no valor do salário de uma agente está sendo assim, eu sei de outras insalubridades que eram no valor de 435, 800 e mais alguma coisa. Multiplica isso por 6 meses. E daí não veio nada no nosso Vale Alimentação, foi oferecido apenas 6%. E também o reajuste, que é garantido por lei, enfim, né, já citaram aqui. Onde é que está indo essa economia? Para que tanta economia e por que no bolso do trabalhador? Talvez essa pergunta final o senhor não possa me responder. Mas se tem economia, por que não aparece nos valores? Se estão reduzindo, se estão cortando, esse dinheiro está indo em algum lugar. Aonde? Descumprir a lei, ele vai ser penalizado. Então, toda a economia que está sendo feita, o resultado é o resultado financeiro, equilíbrio de caixa em todas as fontes de recursos. Todas. Em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Então, não é assim, economizou aqui, mas se gastou. Não. Está bem, o resultado está bem. Vocês viram o resultado financeiro de cada unidade de gestor. Tá, e já conseguiu baixar o índice do limite prudencial, que falam tanto que isso é discutido em cada mesa de negociação? Talvez eu não tenha prestado atenção. Por favor. E qual é o teto máximo desse limite? Até onde que pode chegar? 51,3. Então, ultrapassou esse limite, a lei te coloca uma série de vedações. E na administração pública é uma coisa dinâmica, você tem vedações ali que diz a lei do seguinte, não pode admitir pessoal a qualquer título. Isso cria uma dificuldade para a administração incrível. Mas daí eu sou obrigada a falar, né? E com certeza aqui representando os trabalhadores, várias pessoas pedem licença prêmio e não são atendidas. Enquanto que algumas outras pessoas, né, e claro que a gente não está aqui para falar do trabalhador, mas muitas vezes esse trabalhador indicado, esse trabalhador que tem alguém que banca ele no sentido político, ele pede a licença prêmio. Então, assim, aquele trabalhador, eu tenho casos de trabalhadores que já estão com 3 licenças vencidas, pediram, levaram os documentos lá para mim, tudo indeferido. Enquanto que tem outro trabalhador que só porque tem um político na família, tá,
Daí falaram que porque não podia contratar ninguém para substituir essa pessoa, que já tem 3 licenças vencidas, que tem esse direito, ela não está pedindo favor, ela não consegue, mas consegue contratar uma outra para substituir aquela outra só porque ela tem um político. Então, quando você fala desse limite que não pode contratar, não pode como? Para aquela que tem o político que favorece ela, ou para aquela realmente que já tem 3 vencidas e não teve isso atendido? Como é que fica essa situação? Me parece aqui que é vontade política, né? Que só precisa de um político que garanta ela, e daí pode contratar alguém no lugar dessa, e da outra não. Odemir, só me perdoe. Gente, nós temos o horário. Nós temos o horário porque nós vamos ter sessão. Tem algumas coisas que a gente precisa discutir, que eu acho até que interessante, você como presidente do sindicato, trazer essas perguntas e a gente discutir numa hora oportuna com os vereadores, até que a gente possa realmente daqui para o executivo e ajudar a colaborar e botar em pauta de discussão. Então, tu me perdoe e me desculpe, vamos fazer um pouquinho mais objetivo sobre a nossa apresentação no quadrimestre, porque nós temos horários para ser cumpridos, mas a gente se coloca à disposição, vocês fazem os apontamentos, a gente pode marcar uma nova reunião só com vocês para discutir esse tipo de coisa, tá? Por gentileza, eu posso mais 2 pessoas, só mais 2 pessoas, que nós temos horário, nós temos que dar a pauta da reunião, por gentileza. Eu vou responder, eu voltei dia 1º, para essa Casa Legislativa, mas que eu conversei com o presidente, o primeiro ofício que foi encaminhado para essa casa, eu não sei se algum vereador recebeu independente, o primeiro ofício que nós recebemos do sindicato foi ontem. Foi ontem. Então, eu não tenho conhecimento, porque eu vim dia 1º, tá? Mas o que eu falei com o presidente, mas tem certeza absoluta, se for um pedido protocolado, ou escrito, ou verbal, venha que nós vamos sentar, se haver necessidade de chamar alguém da nossa procuradoria, do nosso setor da administração, do setor financeiro, inclusive até o próprio Ademir, a gente vai pedir, vai convocar que vem para dar uma satisfação para vocês. Mas eu deixo mais uma vez pedir encarecidamente, vamos se questionar novamente sobre a apresentação do quadrimestre. Por gentileza. Mas eu já estava inscrita, desculpa, eu passei a minha palavra para a colega, que daí eu estou ansiosa. É só uma... eu ia perguntar... Não, tudo bem. Sobre o recurso repassado para a PAI, assim, tem, por exemplo, eles dão um retorno, assim, prestação de contas... É sempre esse valor aí todos os meses, por exemplo? Ah, tá. De um convênio. Ah, tá. Outro questionamento é o seguinte, se fala muito em IPTU, né? Quando pagar no IPTU, vocês vão receber o PEC, sei lá o que, quando chegar o IPTU. E a gente percebe e fica feliz que Biguaçu está crescendo assim, ó, nossa, de uma maneira assim que é incrível. Eu, sinceramente, eu sou nordestina, eu já adotei, sabe, Biguaçu como a minha cidade, por isso que eu, né, eu vou atrás e sou efetiva aqui, graças a Deus. E a gente percebe que está crescendo, assim, e esses moradores, eles pagam IPTU. Minha filha tem uma amiga que mora num prédio, que o valor do IPTU de cada apartamento, meu Deus, eu fico assim, gente, eu pago um aluguelzinho assim, e eu fico envergonhada, sabe? Eu me escondo assim, digo, meu Deus, eu não sou desse mundo. Então, assim, a gente percebe, é um apartamento de luxo, né, senhora? Então, eu só quero dizer para o senhor que, assim, tem dinheiro. E Biguaçu está crescendo de uma forma, assim, que a gente não está conseguindo acompanhar. Então, se fala nos recursos do IPTU, nas greves, quando chegar o IPTU, agora é o IPVA, né? O IPVA.
vou mudar minha placa para cá, né, para ver se eu ganho esse aumento, né, todos os dias. Então, assim, aí a gente vê esses valores aí me remete a uma situação de um bandido que ele comete um furto. O senhor me desculpa, só me veio à mente, com todo respeito, e aquele bandido vai lá para a delegacia e ele dá vários nomes, de toda a família, de todos os amigos dele. E o cara lá, o policial, cara, mas não está batendo, mas não está batendo, mas não está batendo. E eu, diante dessas questões aí, me falta até muito estudo para entender isso aí, mas assim, não está batendo. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de saber aonde é destinado o Fundeb. O dinheiro do Fundeb pode ir para várias outras secretarias ou ele é apenas dentro da educação? Não, o Fundeb ele é destinado única e exclusivamente na manutenção e desenvolvimento do ensino básico. E do total do Fundeb, pelo menos 60% tem que ser destinado à remuneração dos profissionais do magistério. Como nós vimos aqui, estamos destinando mais de 90% do Fundeb para a remuneração dos profissionais do magistério efetivo de exercício. Essa sobra aí de 10%, ou pouco menos de 10%, vai para a manutenção das escolas. Essa verba ela não é reajustada de acordo com o aumento do PIB do magistério? Olha, tem um quadrinho aqui, que ele mostra a evolução do Fundeb desde 2009. Ele mostra ali a evolução do Fundeb. Quanto nós arrecadamos em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, e quanto arrecadamos em 2014 até abril. Isso. É calculado a partir do piso ou a partir do índice da educação básica? Como que é calculado esse Fundeb? Esse Fundeb ele é calculado da seguinte forma: tem umas contas de receita como ICMS, o FPM, o IPVA. Quando ele vai ser creditado na conta da prefeitura, eles retiram 20% e levam para esse fundo. Isso é feito em todos os municípios e no estado. E forma um fundão. Aí esse recurso sai desse fundo, vem para o município de acordo com o número de alunos matriculados na rede. E aí eles levam lá uma tabela que leva em conta o aluno da área rural, o aluno da área urbana, do ensino infantil, do ensino fundamental, do segundo grau, que daí o Estado bota a mão lá na parte deles, entendeu? Então é um critério bastante complexo e que dá esse volume de recursos que nós estamos recebendo. A educação infantil faz parte da educação básica? Sim. Sendo que do ano passado eram 180 crianças, esse ano passou para 250 com a redução da carga horária das crianças das creches. Então, automaticamente também aumentou ou vai aumentar para o próximo ano? Não, o censo, o que nós estamos recebendo agora é com base no censo feito no ano passado e informado para o Ministério da Educação. E só para finalizar, eu gostaria de saber se existe a possibilidade de ter um detalhamento dessas contas, como ela estava falando a respeito dos panos, né? Mas se eu quisesse saber onde é que foi gasto tantos R$1.000 da educação, em que foi pago, em que foi comprado, existe a possibilidade de qualquer pessoa ter acesso a isso? Olha, essas informações todas estão no site. Mais detalhado? Detalhado. Você lá pode tirar relatório de toda a ordem, vai dizer quanto é que nós estamos gastando com material de consumo, com combustível, com peças para veículos. Traz detalhado de ponta a ponta. Tá certo. Obrigada. Oi? Mas, assim, ó, aquele que tiver dificuldade, talvez até de entrar... Aquele que tiver dificuldade de entrar, porque o problema é a primeira vez. Lá no setor de contabilidade, é lógico que nós não podemos ir lá e com 10, 20 pessoas, mas através do sindicato, presidente, faz uma reformulação das dúvidas deles, até individual, pode ser semanal, mensal, envia lá para eles, vão lá e explicam como é que entra, ou vai alguém lá do sindicato, copia isso e vai lá e faz, e passa, ou a gente vai lá no sindicato e mostra para você ir no sindicato. A gente está à disposição. Pois é, mas aí é que eu digo, aí vai uma das pessoas lá, porque eu não sei dizer, porque eu também não acesso.
Eu sempre tenho as planilhas prontas para mim, individualizadas. Então, a hora que vocês tiverem sindicato, quiser, alguém de vocês vão lá que eles fornecem para vocês. Gente, eu quero... Isso tudo vai... Isso aí além dessa audiência pública, tá? Eu vou responder até pelo Ademir. Isso tudo que é feito aqui é tudo através de conferência com nota fiscal. Isso disponibiliza aqui, vai para o Tribunal de Contas, vai para as corregedorias, tanto do município, como nós temos o nosso da corregedoria daqui também, ou o nosso aqui, que eles também ficam disponíveis, vai ser aprovado no Tribunal de Contas. Aí vai para lá, para o tribunal. Se tiver alguma rejeição, eles mandam sanear. Se não sanear, vem com rejeição para nós voltar em audiência pública, aprovar ou rejeitar as contas do prefeito. Tá? Gente, mas eu queria, assim, dizer para vocês, talvez, não quero ser demagogo, é a primeira vez que a gente recebeu, a Cris sabe que na outra audiência pública ela já participou, inclusive levantamos um ponto interessantíssimo, né, que é da Prévia Biguaçu, né, da nossa felicidade. Infelizmente, vocês vêm nessa situação que vocês estão vindo hoje aqui. Esperamos que em setembro nós vamos convidar novamente o sindicato, como convidamos todos os sindicatos, a Associação de Moradores, a OB, o CDL, que estava presente aqui, a CIBIG, todas as instituições, porque isso aqui é público. Isso aqui o vereador vem aqui porque é público. Se vocês tiverem qualquer dúvida, aqui é o momento de questionar, de perguntar e voltar novamente, fazer acertos, fazer sanear as contas. As dúvidas é o momento. Então, agradeço a presença de todos vocês. E, infelizmente, agora nós temos que encerrar, porque nós vamos ter sessão. Quero agradecer, eu quero também perguntar a alguns vereadores que querem fazer mais alguma pergunta. Vereador Nino, você quer fazer mais alguma pergunta? Oi? Não, tudo bem, não tem problema. Mais alguma colocação? Vereador Marconi, obrigado pela sua presença. Vereador Braz, vereador Anjo, vereador Nino, Nildo, nosso secretário, o Ademir, muito obrigado. Agradeço a todos. A gente coloca mais uma vez o presidente do sindicato. Me perdoe dizer assim, a gente está à disposição. Nós temos as comissões de educação nessa casa, que é comissões individual independente do nosso presidente, mas a gente é regido por ele e tem as obediências a eles, mas nós temos as nossas autonomias, temos as várias redações de justiça, finanças, que eu sou presidente, temos a educação, que o vereador Braz. A hora que vocês solicitarem, tiver dúvida, procure essas comissões de educação, da saúde nós temos, e a gente está à disposição. Porque aqui não é nós que legisamos, somos nós todos, não é hoje vereadores, somos nós todos. Muito mais eu quero agradecer mais uma vez e dou por encerrada a presente e audiência pública. Mais uma vez, obrigado, Ademir, e toda a tua equipe técnica.